Matias acredita que Branca está louca. Gonçalo diz que Branca é muito inteligente e não está mal da cabeça, mas sim deveria estar na cadeia. Branca se faz passar por louca na frente do doutor, e o manipula com sua inteligência. Julieta e Suzy visitam Adriana. Julieta elogia a mãe de Adriana. Adriana diz que Constança não é sua mãe, e é apenas esposa do seu pai. Ela fala que sua mãe morreu há alguns meses. Adriana trata as meninas com muito carinho, e não culpa Suzy pelo atropelamento. Augusto se cansa de esperar Renata para irem à praia. Roberta diz a Augusto que Renata só quis levar o padre à igreja para não estar ali. Ela disse que ninguém pode dominar sua irmã. Augusto diz que com ele não será assim. Roberta pede que Augusto bata em Renata e dê uma lição na irmã. Roberta e Augusto decidem ir à praia sozinhos. Constança diz Honório que está feliz porque ele já vai sair da cadeia. Honório diz que vai demonstrar a ela que o que aconteceu entre Branca e ele não foi provocado por ele, e acredita que Branca o drogou para fazerem amor. Honório diz a Constança que quer que voltem. Ele pede perdão. Constança diz que não sabe se isso será possível, e pergunta se ele não se importa pelo que aconteceu entre César e ela. Honório diz que não, e afirma que foi o primeiro que errou. Ele diz o quanto a ama. Ela se emociona. César liga para Constança e pede para se verem porque estiveram muito distantes. Renata escolhe uma roupa bonita. Severino agradece a colaboração dela. Severino diz que se surpreendeu por ela estar com Augusto. Ele pergunta a Renata se ela pediu anulação do casamento na igreja com Jerônimo. Renata diz que sim, e que a decisão será da igreja se vão querer proceder. Marina chega ali e pergunta se o tio viu Matilde, porque ela desapareceu da fazenda de Jerônimo. Renata fica surpresa e decide ajudá-los a procurar Matilde. Renata e Severino se juntam a Carlos, Lázaro e Carina. Jerônimo chega ali e se incomoda com a presença de Renata, perguntando o que ela faz ali. Severino diz que pediu para todos ajudarem a procurar por Matilde, e Renata aceitou ajudá-los. O vingativo não gosta. Renata diz a Jerônimo que não está fazendo nada por ele, mas sim por Matilde. Ele segue sendo grosso. Severino diz que quanto mais gente procurando Matilde será melhor. O insuportável aceita. Carlos, Lázaro e Carina agradecem Renata. Antônio vai falar com Regina. Ela não frequentou o centro por esses dias, pela falta da mãe. Antônio diz a Regina que veio se despedir dela, e não soube estar à altura dela. Regina diz que o ama muito, mas não podem escolher quem amar. Regina diz que só tem que agradecê-lo. Antônio diz que vai ir para a Espanha, ou para um lugar mais longe fora do país. Ele dá adeus a Regina, e pede perdão. Regina diz que não há nada para perdoá-lo. Eles se abraçam. Josefina recebe a visita de Selena, que pergunta de Roberta. Josefina diz que Roberta foi para Ensenada, e está com Renata na fazenda de Augusto. Selena fica chocada. Jerônimo e Marina procuram por Matilde. Os demais amigos da Morena a procuram pelo povoado. Augusto e Roberta andam juntos pelos vinhedos. Selena liga para Roberta e pergunta onde ela está. Ela diz que veio para uma praia descansar, e precisava estar sozinha. Roberta pergunta a Selena como andam as coisas com Augusto. Selena diz que mal, pois não soube nada dele. Roberta diz que Augusto deve estar muito ocupado, mas logo a procura. Roberta diz a Selena que ela tem má sorte com os homens, e pede que ela não perca mais tempo com Augusto. Selena pergunta se ela soube algo dele. Roberta diz que não, e fala que vai dar um passeio a cavalo. Augusto e Roberta se divertem. Selena sabe de tudo e diz: é um hipócrita, uma hipócrita Roberta. Honório pede que Constança tome cuidado, porque não quer que ela corra riscos, pois se Josefina e Josi forem a mesma pessoa, ela pode atacá-la. Constança entende que é perigoso, mas quando viu as projeções com Regina de como estaria a filha dela hoje em dia, ele veria a semelhança dos retratos com Roberta e Renata. Honório diz que se Josefina sequestrou a filha de Regina, entenderiam muitas coisas, e a diferença que ela faz entre Renata e Roberta. Honório pede que Constança não fale com ninguém sobre isso, porque quando sai em liberdade, falarão deste assunto.
Inês fica feliz, por Regina ter ido ao centro pelo menos por um tempinho. Regina quer seguir sua vida em frente, apesar de tudo. Ela fala que Antônio foi embora e se despediu dela. Josefina verifica no computador a forma de realizar o exame de DNA e vê que atualmente o exame pode ser feito através do cabelo ou saliva, caso não façam por sangue. Josefina se admira. O delegado diz a Matias, Constança e Gonçalo que em 2 dias Honório sairá da cadeia e Branca passará muitos anos presa. Adriana pensa em ligar para César e está confusa. Ninguém encontra Matilde. Severino diz que soube no terminal que Matilde pegou um ônibus pro sul. Eles continuam preocupados, mas têm esperanças de encontrá-la. Carlos agradece a todos pela ajuda. Renata se despede e vai embora. Jerônimo observa a mocinha. Augusto e Roberta andam pela praia. Augusto segue com cara feia, fazendo Roberta se irritar. Roberta pede para esquecerem de todos e aproveitarem. Eles se beijam. Elvira e Raimundo procuram por Carlos. Manuela e Carina dizem que ele foi procurar Matilde. Manuela culpa Elvira e Raimundo pelo sumiço de Matilde. Carina diz que Matilde pode ser uma servente, uma empregada, mas tem dignidade, e não iria deixar de ser humilhada por eles. Alzira avisa Ezequiel do sumiço de Matilde. Ela diz que trouxe um inseticida para ele colocar nas plantações dali. Ezequiel diz que falará com o patrão sobre isso. Alzira diz que não sabe para que continuam vivendo juntos porque parecem estranhos. Carina serve suco para os pais de Carlos. Jerônimo cumprimenta eles. Lázaro se retira. Jerônimo diz que Matilde pegou um ônibus pro sul do estado. Selena liga para a fazenda de Jerônimo. Carina atende e passa para ele. Selena diz a Jerônimo que precisa falar com ele e dizer algo muito importante sobre o bebê que Roberta esperava. E já é hora dele saber quem era o pai do menino. Carlos volta para casa bem triste, e diz aos pais que eles já devem saber o que ocasionaram. Elvira diz que talvez tenha sido melhor. Carlos diz que uma empregada, como ela diz, preferiu dar lugar a ele e seus pais. Elvira lê a carta. Selena diz a Jerônimo que precisa falar com ele pessoalmente. Ele diz que amanhã irá. Selena combina de se verem numa cafeteria perto do museu. Ezequiel diz a Augusto que Renata não voltou, desde que saiu com seu Severino. Ele diz que o povo da Bonita trouxe um produto especial para acabarem com a praga. Augusto fica chocado ao saber que os vinhetos de Jerônimo foram salvos. Ele fica furioso. Renata chega. Augusto pergunta onde ela estava porque deixou ele e Roberta plantados. Renata grita e diz: "E eu não vou permitir que você e nem ninguém fale comigo dessa maneira." Ela se retira. Elvira sente pena pela atitude de Matilde. Raimundo diz que Matilde não é uma criança, e se decidiu ir embora por si própria. Elvira diz ao filho que irá embora muito triste. Raimundo diz ao filho que espera que algum dia ele entenda o pensamento deles. Carlos diz aos pais que não voltará nunca para casa deles, porque se eles não amam sua esposa, não aceita. Constança fala com César, e esclarece os seus sentimentos com ele, dizendo que ainda ama Honório. Constança termina com César e fala que o ama muito, mas o que sente por ele não é amor, mas sim gosta dele demais. César entende Constança e a forma dela de amá-lo. Adriana dá uns DVDs de presente para Matias. Ele fica feliz e elogia a amada. Adriana recebe uma ligação de César, que diz muito triste, que precisa falar com alguém. Antônio visita Gonçalo na empresa. Antônio diz que só veio se despedir e parabenizá-lo, porque ele conseguiu fazer em semanas o que ele não pôde fazer em anos. Mas não culpa ele nem Regina. Gonçalo agradece Antônio, pede que Gonçalo cuide e proteja Regina. Ele diz que Regina é o que tem de mais precioso. Antônio diz que se ele não cuidar bem dela, voltará e não a deixará só. Augusto vai ao quarto de Renata e pede desculpas por sua exaltação.
Renata pede desculpas por ter gritado, mas pergunta por que ele quer controlá-la. Ele diz que não é controle, mas sim proteção. Renata diz que é uma mulher com liberdade própria, e se ele cortar ou impedir ela, a relação deles não dará certo. Eles conseguem se resolver. Do lado de fora, Roberta ri de Augusto. Ele diz que caladinha ela fica mais bonita. Roberta o beija e sai. Carlos continua nervoso, aflito e preocupado com Matilde. Jerônimo diz que Matilde vai recapacitar e vai regressar. Enquanto isso, Matilde passa a noite em uma casinha abandonada na qual nasceu, e viveu com seus pais e seu irmão Lázaro. Ela fica em um lugar durante a chuva. Matias leva Adriana até um bar, onde ela se encontrará com César. Matias pede que ela ligue para ele quando estiver saindo. Constança está emocionada porque amanhã Honório sairá da cadeia. Gonçalo fica feliz, e diz que vai festejar a saída de Honório, e a volta dela com ele. César diz a Adriana que Constança disse que continua amando Honório, e que nunca se apaixonou por ele. César diz que doeu um pouco, mas não tanto quanto esperava, devido ao beijo que deram. Adriana pede perdão, ela diz que usou ele, e fez ele olhar para ela, para se esquecer de Constança, para ela voltar com seu pai. César fica triste após descobrir o mal que Adriana o fez, e despreza ela por esse plano mesquinho de jogo que ela fez contra ele. César se retira e deixa Adriana sozinha. César vai ao banheiro e fica nervoso por Adriana ter jogado com ele. César sente uma dor enorme de cabeça e toma remédio. Ele olha pro espelho e diz: Constança nunca me amou como eu a ela e você, Adriana, só jogou comigo, por quê? Na mansão Monterrubio, Josefina observa a casa e desce as escadas. Josefina se sente muito sozinha e triste por ter terminado assim, mas não deixará Roberta abandoná-la. Um ladrão entra na casa onde Matilde está se abrigando e dormindo, e exige que ela dê para ele tudo de valor que tem. Ele ameaça com uma faca. Matilde diz que não tem nada. Ela se assusta e chora. Ele pede que ela não saia dali e nem grite. Ele dá um soco na cara de Matilde, e ela cai desmaiada no chão. Um tempo depois, Jerônimo abraça Regina. Ele já está na capital. Regina chora por lembrar de sua mãe, e revela a Jerônimo que não conseguiu se reconciliar com ela. Jerônimo pede que ela pense nos bons momentos que passou ao lado de Carla. Ele pede que ela não se atormente, pois a missão de Dona Carla nessa vida terminou, e ela já descansa em paz. Regina agradece a ele pelo apoio de sempre. Os dois se abraçam novamente. Roberta abraça Augusto por trás, e diz que amanheceu com vontade de beijá-lo. Augusto diz que agora não. Ele revela que vai querer depois. Jerônimo se encontra com Selena. Selena diz a Jerônimo que o filho de Roberta levava o sangue dele porque o pai do bebê era o Rafael. Jerônimo fica chocado com a descoberta. Jerônimo fica desconcertado. Selena garante que o filho de Roberta era de Rafael. Jerônimo fica sem acreditar. Selena diz que Roberta amava Rafael, mas que a ambição pesou mais. Jerônimo diz que seu irmão fazia tudo por Roberta, e teria dado uma vida de rainha a ela. Selena diz que Roberta achava pouca coisa e sempre gostou da vida em cidade com luxos e riquezas, e Josefina é muito pior, e obrigou Roberta a terminar com Rafael. Jerônimo escuta tudo atentamente. Selena diz que Josefina não queria Rafael para Roberta, porque achava ele um Zé Ninguém. Selena diz que Rafael não sabia que iria ser pai. Jerônimo pensa que o bebê possa ser de Matias, mas Selena explica que Roberta se deitou com Matias, quando já sabia que estava grávida de Rafael, e foi Josefina quem orquestrou todo o plano para Roberta amanhecer ao lado de Matias. Selena diz a Jerônimo que Roberta matou 3 pássaros com um tiro só. Manuela está triste pensando em Matilde. Ela diz a Lázaro que está pensando em onde Matilde pode ter se refugiado, e acredita que ela possa estar no lugar onde nasceu e cresceu, quando os pais eram vivos. Lázaro pega essa ideia e decide sair para procurar a irmã.
Matilde anda tanto ao sol quente da estrada que acaba desmaiando de cansaço e fome. Lázaro chama Carlos para irem procurar Matilde na casa que nasceram. Renata se comunica com Gonçalo. Ele diz que tudo está bem e avisa que Branca foi pega, e Honório sairá hoje da cadeia. Renata se alivia e diz que poderá voltar a vê-los, e estava quase ficando louca sem falar com ninguém. Gonçalo descobre que Roberta está na fazenda de Augusto com Renata. Gonçalo diz que não mandou Roberta para a fazenda. Renata fica surpresa. Selena diz a Jerônimo que não tem provas sobre o que diz e ele só tem a sua palavra. Ela diz que não está mentindo e fala que Roberta se meteu com alguém que era para ela, e Roberta está se deitando com Augusto na fazenda, quando estava começando uma relação com ele.